O velho comunista se alinçou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. É o Pajé! Declaração Valentim! De vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore é vermelho. Vermelho, a paixão, o fogo de artifício. Muito bem, começamos bem, bom dia, 9h04 agora, é show de bola, a gente pode dizer assim, né, exatamente assim, show de bola, vermelhante, vermelhou. Olha o show da galera! Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhão. É no Rio de Janeiro! O velho comunista se alinçou ao rubro do rubor. Tá aí, né? Todo mundo de bem com a vida, ninguém é obrigado a fazer nada, coisa nenhuma. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho! Uhul! Sabe por que eu tô assim tão vermelhante? Meu coração é vermelhante, é vermelho, de vermelho, tudo é garantido após a rosa vermelhar. Sabe? É absolutamente fantástica. Tu ouvi dizer, né? Aqueles governos poderiam ter usurpado os poderes, os deveres da Polícia Federal, mas eles é que deram, a partir de 2002, toda a pujança da Polícia Federal, mudando a legislação. Tanta coisa, né? Tantas mudanças de legislação para realmente fazer o Brasil caminhar por um projeto de futuro, né? Um futuro bom. O que é um futuro bom? É um futuro que tenha gente preocupado com gente. E não de fazer caridade, né? Que isso também não é preocupação. Isso é uma fórmula quase de pedir perdão por estar vivo, que nenhum de nós precisa. Aqueles grupos, né, de trabalho, que a gente sabe de vários, muitos, de várias religiões, de vários grupos, as pessoas vão lá e se dão horas, fazem comidinha, fazem isso, é tudo. Isso é amor ao próximo. A participação e a preocupação com o outro. Né? Não é aquele negócio de, ai, como eu sou boazinho ou boazinha, eu dou de comer para meia dúzia de pessoas. Não resolve o problema de ninguém. Mas o fato da pessoa se expor e se doar para participar é um fato absolutamente relevante, impressionante, não é? A pessoa que se dedica. Mas não além da sua conta e menos ainda das suas capacidades pessoais. Eu ontem conversei com um casalzinho, os dois já são bem idosos, já têm mais de 70 anos, quase 80, e ela me buscou aqui, conversou comigo um pouquinho depois do programa, e depois logo a gente fez assim uma coisa um pouquinho maior, não chegou a ser uma live, mas quase foi. Que eles sempre participaram de grupos espíritas e agora eles estão sendo, quando eles dizem que eles vão ajudar, o pessoal dá desculpa para eles. Ah, não precisa por isso, não precisa por aquilo. E eles estavam encarando isso como uma espécie de preconceito por causa da idade. Aí eu conversei com eles e perguntei, se não for por causa da idade, se for por cuidado. Porque a gente vai ficando mais idosa, a máquina começa a não funcionar direito, e tu não tem a mesma disposição que uma pessoa com 40 anos, 30 anos, né? E daí nós conversamos um pouquinho ali, no final o cara disse, né? O seu Antunes falou, ele, é isso mesmo, eu vou parar de me sentir coitadinho, perseguido, não, eu cansei. Aliás, como ele disse, né, Bia, como nós estamos cansados, né? A gente está cansado de ficar cansado. Tanto que ontem, com toda aquelas cenas
que aquilo ali é cena de uma filmagem que certamente pode estar passando em algum cinema, num astral, em algum outro canto. Eu fico imaginando, sabe, bem doidona, que aqui está sendo filmado uma coisa bem absurda, um fim de civilização, e que isso está sendo assistido em série, em algum lugar, talvez num outro planeta, numa outra dimensão. Porque o que aconteceu ontem foi cena. E é interessante porque, assim, ó, na opiniãozinha dessa que vos fala, quem está com a narrativa na mão é a direita já, desde 2015, mais ou menos. Eles se apropriaram da narrativa. A Globo sempre foi sócia proprietária da narrativa chamada Brasil e sempre liderou da classe média para cima, até a classe AA do país. Sempre foram porta-vozes, né, dessa claque. Aí ontem eles estavam como o diabo gosta, né? Teve inclusive 2 twitters que eu acompanhava, parei de acompanhar, porque a pessoa simplesmente tomou partido. Tomar partido do Bolsonaro ou tomar partido do Moro é tomar partido da mesma coisa, entre 6 e meia dúzia. De novo, não tem uma liderança de esquerda com alguma fala que seja relevante, assim, que seja extraordinária. Não dá nem tempo. Então, ontem ficou o Bolsonaro... Tu acha que o Bolsonaro mentiu? Não, né? Capaz. Tu acha que o Moro mentiu? Não, né? Capaz. Os dois são faces da mesma moeda. Um é o fascismo nazista, todo destrambelhado, porque não é nem um nazista socialista ou nazista nacionalista, como foi lá no passado, é uma coisa, né? Que tem um líder que não é nem líder, que está fora da liderança. É um negócio assim, fora da casinha, né? Ontem, a coletiva de imprensa que o Bolsonaro fez a partir das 17 horas, bem como disse a Nair Lara, né? Parecia um confessionário. O cara misturou tantos assuntos que, no final das contas, a gente não sabia mais sobre o que ele estava falando. Agora, a versão de hoje é a seguinte, né? É o Bolsonaro contra o Moro. Os dois são a mesma coisa. Os dois tinham que ser tirados, porque o Moro ficou mais do que claro, né? Uma pessoa nada confiável, porque eu jamais conversaria se tivesse algum nível de poder com o Moro, porque ele estaria me gravando para depois me chantagear ou me usar de alguma maneira aquilo que eu falei. Quer dizer, é difícil você querer conversar com uma pessoa que tem esse histórico, né? Um histórico de utilizar a Polícia Federal a seu bel prazer, no envolvimento do Lula. Ele usou a Polícia Federal, até hoje ele usa a Polícia Federal. Aí ele veio acusar o Bolsonaro de querer usar a Polícia Federal para proteger o filhote, que aliás hoje está... Porque está se fechando assim, um grupo que quer tirar o Bolsonaro e continuar com o golpe. E as pessoas estão achando, muita gente de esquerda que está, vamos tirar o Bozo, caiu o Moro. Gente, a direita está dando assim as cartas de toda maneira, está fazendo e refazendo as regras do jogo de acordo com o jogo andando. É um poder impressionante, porque parte da imprensa e das redes sociais. Então, se tu pensa um pouquinho fora da caixa, tu percebe claramente que a narrativa é uma e é deles. O povo está sem receber os 600 pila de ajutório, não se fala mais nisso. As pessoas estão começando a dizer, a gente tem que se habituar, então, demissão de todo lado, para todas as empresas que estão ganhando privilégios, não pagamento de imposto, de uma série de vantagens para justamente poder passar esse esquema, esse momento econômico. Estão diminuindo o salário, estão diminuindo...
o trabalhador, 90% da população, está se ferrando de cabo a rabo. E a narrativa está lá em cima. Hoje a Folha de São Paulo e o Globo, não, o Estadão, os dois fazem editoriais pedindo a cabeça do impeachment do Bolsonaro. Aí pergunto eu, a mala sem alça, para o trabalhador qual vai ser a diferença? Para os grupos sociais qual vai ser a diferença? Para os cuidados com a natureza, com os agrotóxicos, qual vai ser a diferença? Tira uma M e bota outra M no lugar. Ah, então vamos... Ontem todo pimpão, quem é que estava todo pimpão ontem? Fala sério. Naquela coletiva, aquele pronunciamento, não na coletiva, coletivo foi às 11 horas, no pronunciamento do Bolsonaro à tarde. Estava lá o Guedes, uma figura patética, impressionante. O que foi aquilo, gente? O Guedes estava... Era o único que estava de máscara higiênica, né? Essa para o coronavírus, de camisa, não tinha paletó, camisa, e o mais incrível do mais incrível, ele estava sem sapato. Muita gente nem notou. Ele estava de pés descalços, de meia. E era a figura líder do momento extraordinário do governo feito pela Globo, o governo feito pela Bandeirantes, o governo feito pela classe social mais alta desse país, que tem aquele camarada ali como presidente da República, escolhido por eles, votado por eles. E agora eles querem simplesmente passa uma esponjinha e está limpo, é isso? Ninguém tem nada a ver com isso, é só o Bolsonaro que é o grande capitão. Os militares não têm responsabilidade, os empresários não têm responsabilidade, a mídia golpista não tem responsabilidade. Ninguém tem. Agora é só o Bolsonaro. Ah, estou defendendo o Bolsonaro. Não vai duvidar quem esteja dizendo que eu estou defendendo o Bolsonaro. Agora, quem foram os enganados pelo Bolsonaro? Qual dessas pessoas que eu estou me referindo, desses grupos que eu estou me referindo, que é mocinha ingênua da novela das 7? Que é uma menininha de blusinha de alcinha, caminhando na redenção. Quem é? Dá licença, né? Mas esse Moro é tão ou mais lesa-pátria do que os próprios lambibotas aí dos gringos, muito mais. A Vicky Marinho fala muito bem isso no Twitter, né? Nem morta. Nós estamos agora com aquela coisa, né? Eu não falei, acompanha a gente, isso cansa também. O Moro dizendo com todas as letras, imagina se a presidenta Dilma ou o ex-presidente tivessem utilizado o poder que eles tinham para fazer parar a Polícia Federal. O que dá lástima na gente é assim, ó, ao grau que estão chegando as instituições, né? Que a gente sempre via assim, né? Instituição acima, bem acima. Então é um ninho de barata, é um ninho de escorpião, é um ninho de cobras, é uma coisa assim que tem que só indo de perneira mesmo, ou então se ausentando, se preferindo, né, não me inclua fora dessa. Não tinha quase ninguém. Aqui a Maria Helena está me perguntando o que o presidente do Banco Central estaria fazendo no pronunciamento do Bolsonaro. Primeira coisa que passa pela minha cabeça, febril. A primeira coisa é que o Guedes já tinha tirado o sapato. O Guedes já tirou o sapato. O mercado já está apostando que ele sai logo em seguida. Esse Bozo, o Bolsonaro, está ouvindo mais o neto do pessoal lá dos militares, né? Do que está ouvindo o próprio Guedes. Quem indicou o Moro para o Bolsonaro, segundo todas as tretas ali deles, foi justamente o Guedes.
Então, assim, ó, é uma loucura ontem, que foi aquele pronunciamento do Bolsonaro.